Eu sou ousado porque a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de medo. Amém? Deus nos deu um espírito de amor, um espírito de coragem, um espírito de moderação. Outros textos vai dizer que Deus nos deu um espírito de fé. Amém? Nós temos o espírito da fé, nós cremos, por isso nós falamos. Amém? Vocês também creem, por isso vocês também falam. Vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, amém? Vamos falar um pouco sobre a fé que opera, vamos falar um pouco sobre a fé preciosa. Você que tem Bíblia, você que a trouxe, por favor, abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8, nós vamos ver a história do centurião romano, que tinha um servo, e esse servo dele, lá em Lucas vai dizer que era um servo que ele tinha muita estima, que ele gostava muito desse rapaz, e o texto por si só vai dizer o que aconteceu com o rapaz. Amém? Capítulo 8 de Mateus, versículo de número 5, nós vamos ler até o 13, todo o texto. A cura do criado de um centurião. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Diga assim: Jesus cura. Por dois motivos, diga assim, por dois motivos. Porque Ele pode e porque Ele quer. Amém? Entenda isso, querido. Jesus, Ele é o Senhor que cura. Por dois motivos. Primeiro, porque Ele pode. E segundo, porque Ele quer. Amém? Então, quando você for atingido por enfermidade, por doença, entenda uma coisa: o meu e o seu Jesus, o meu e o seu Senhor, Ele cura, e Ele cura porque Ele pode e porque Ele quer. Amém? Eu irei curá-lo. Verso 7, verso 8 agora. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Diga assim, uma palavra. E o meu rapaz será curado, pois também, diga assim, também. Esse também aqui é muito importante, viu, irmão? Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele está em mim, sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas, para anunciar o Evangelho, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para fazer o bem e libertar todos os oprimidos do diabo, porque Tu és comigo. Obrigado por ousadia, obrigado por eloquência, obrigado pela Tua unção, obrigado pelas operações de milagres, obrigado pela manifestação dos dons de cura, obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela graça e pelo poder do Senhor manifesto nesta noite, Pai, neste lugar, nesse ambiente de adoração, de fé, de oração, em que nós nos reunimos em nome de Jesus.
nós te agradecemos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, amém, e graças a Deus. Irmãos, nós sabemos porque cantamos, cantamos porque sabemos, ou nós cantamos porque cremos que Deus ele é bom. Tiago ele fala o seguinte: não se engane ou não permitam que sejam enganados, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele diz que Deus, ele é bom, ele não tem o mal, ele não tem doenças, ele não tem escassez para nós, ele não tem miséria, ele não tem problemas, ele não tem dificuldades para nós. Entenda isso, querido. Deus, ele não é o seu adversário. Amém? Deus, ele não é o seu inimigo. Deus, ele não é aquele que está causando-lhe dificuldade para amadurecer, porque o amadurecimento dele é por meio do Espírito, por meio da sua palavra, amém? Deus, ele disciplina a mim e a você por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. Deus, ele não coloca em você doença, Deus, ele não coloca sobre a sua vida dificuldade, Deus, ele não dificulta a sua vida para lhe ensinar alguma coisa, muito pelo contrário, ele é a solução dos seus problemas, amém? Ele é a saída para as suas situações. Deus, ele é bom em todo o tempo e tudo que ele tem para nós é bom, é perfeito. A palavra diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Amém, irmãos? Entenda isso, Deus, ele é bom. É tanto que Jesus, quando ele está ensinando para os discípulos a respeito de oração, no capítulo 7 de Mateus, quando ele fala a respeito de oração, a partir do versículo 7, no final da sua fala ele diz: se vós que sois maus, ele estava falando para os discípulos que ainda não eram nascidos de novo, que ainda não tinham a natureza de Deus dentro deles. Ele diz: se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará boas coisas àqueles que lhe pedem, àqueles que lhe pedirem. Entenda isso, irmão. Tudo que Deus tem para nós é bom. Amém? Todo dom perfeito, toda boa dádiva que vem vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele tem o melhor para você, querido. Ele tem saúde para você. Ele tem prosperidade para você. Ele tem paz para a sua família. Ele tem salvação para a sua casa. Ele tem transformação para os seus entes queridos. E tudo isso você pode desfrutar por meio da fé. Cláudio falou palavra, mas por meio da fé. Amém? Tudo que você pode receber de Deus, você recebe pela fé. Tudo que você pode desfrutar do Pai, você desfruta pela fé. Irmãos, entenda isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que é necessário, é de suma importância, é indispensável que nós, crentes em Jesus, que nos aproximamos de Deus, devemos crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? A nossa fé, ela é preciosa. A nossa fé, ela é mais preciosa do que o puro ouro. A nossa fé, ela tem valor, entenda isso. A fé do pastor Albério, ela é preciosa, mas a fé preciosa que Deus de fato vê é a sua fé, assim como a fé do pastor Albério. Nós precisamos entender isso, irmão. Deus quer que cada um de nós tenhamos a nossa própria vida de fé. Deus quer que cada um de nós vivemos a nossa própria vida de fé. Crer na palavra, agir sobre a palavra. Inclusive é isso que significa fé. Como é que eu sei que eu estou crendo? Quando eu ajo dentro da palavra. Amém? Quando eu estou agindo dentro da palavra. O que é que Jesus fala no capítulo 7 de João? Capítulo 15 de João, no versículo de número 7. Ele diz que
se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Entenda uma coisa, irmão. Nós não podemos basear a nossa fé por meio de experiências, sejam elas boas ou negativas. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar dentro da palavra. Você sabe por quê, irmão? Porque tem situações na sua vida que você às vezes ora, faz oração, clama, e às vezes as coisas não acontecem instantaneamente, porque nós precisamos entender que há situações na nossa vida que as coisas não acontecem instantaneamente, mas a palavra de Deus, ela é fiel. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma introspecção no Espírito, na palavra, para ver onde é que nós estamos saindo da palavra, porque a palavra é sempre verdadeira. Nós temos a história que lemos nessa noite de um centurião. Ele era um homem romano, ele era um gentio, ele não fazia parte do povo de Israel, do povo judeu, ele não pertencia às alianças, à aliança de Abraão, porque ele era um gentio, apesar de ser um gentio convertido ao judaísmo. É tanto que em Lucas, o texto sagrado diz que quando Jesus entra em Cafarnaum, homens do povo judeu vieram falar com Jesus a respeito desse homem. Mateus diz que foi o próprio homem, porque eles acreditavam tanto e eles valorizavam a representatividade. Ele pediu para que aqueles homens falassem no nome dele. E eles foram lá e falaram, diz: olha, ele é um homem digno, ele é um homem amigo do nosso povo, ele até nos edificou uma sinagoga e o Senhor podia ir lá. E é tanto que Jesus fala: eu vou lá, eu vou curar. É tanto que ele diz: eu vou curar o servo. E o texto de Mateus resume isso, sintetiza isso, dizendo que o homem foi até Jesus. Senhor, ele dá uma análise do que estava acontecendo. Senhor, o meu servo, ele está em casa, ele está doente, ele está paralítico, ele está de cama e ele está sofrendo horrivelmente. Horrivelmente. Entenda isso, irmão. A fé, ela não esconde a situação. A fé não esconde a situação, né? E o que esconde a situação é a amnésia. A fé, ela declara, tanto que para você dizer ao monte, o monte tem que estar lá, o monte tem que existir. Então a fé não esconde a situação. Está doendo, está difícil, a situação está difícil, mas você chega, fala para o Senhor, apresenta. É tanto que, só para dar uma pausa aqui, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo de número 6, a palavra do Senhor diz, irmãos, para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Quando eu li isso, eu falei: meu Jesus amado, como obedecer esse texto? Como é que eu faço para obedecer esse texto? E só vim descobrir, e só vim ter essa resposta quando eu entendi a natureza humana. A natureza humana, que nós somos um espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. A parte nossa que nasceu é o espírito. E a parte da alma precisa ser renovada por meio da palavra, irmão. A palavra é poderosa para fazer isso que eu acabei de citar nessa noite. A palavra é poderosa para fazer com que eu e você vivamos uma vida livres, libertos de ansiedade, de preocupação. Não andeis ansiosos por coisa algumas, antes sejam conhecidas as vossas petições por meio da súplica com ações de graças. Falei: o que é isso? Eu vou pedir, vou suplicar e vou agradecer? Isso mesmo. E o texto diz no capítulo 4, no versículo 7, que a paz, quando eu faço isso, quando eu apresento diante, quando eu não ando ansioso, não fico ansioso, não vivo ansioso. O texto fala: não vivem, não andem ansiosos, né? Quando fala essa expressão não anda ansioso, não viva o tempo todo, não viva, não se alimente de ansiedade. Entenda uma coisa, eu vou falar algo aqui daqui a pouco sobre essa questão.
as suas palavras são a moeda, são as moedas do reino. Entenda uma coisa, irmão. A Bíblia diz que a morte e a vida. Você entende? Quais as coisas mais poderosas da existência? Qual é a coisa que as pessoas mais temem? Qual é a coisa que as pessoas mais valorizam? A maioria das pessoas, que não, principalmente quem não conhece Jesus, e alguns crentes não renovados pela palavra, a coisa que mais teme é a morte. Qual é a coisa que mais valorizamos? A vida. A vida. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Portanto, que não saia da vossa boca, Paulo ensina dizendo, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É dessa palavra torpe que vem a palavra torpedo. Era também usado para definir peixe podre. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra destrutiva. Nenhuma palavra que possa destruir sua vida. Ou a vida daqueles que ouvem. Mas palavras que promovam graça. Que promova a graça. Então nós precisamos, querido, entender essa questão. E quando trata-se de não andar ansioso, né, mas fazer conhecidas diante de Deus as vossas petições, por meio de súplica, por meio de intercessão, com ações de graças. O que é isso? Lá no capítulo 11 de Marcos, quem lê Kenneth Hagin sabe que esse texto é muito precioso para o ministério da fé. A palavra da fé é o texto base da palavra da fé, da oração da fé. Capítulo 11 de Marcos, a partir do versículo 20, 23 e 24 especificamente, quando Jesus ensina, dizendo, em verdade vos digo, que aquele que disser a este monte, ergue-te daqui e passa para lá, né, ou para acolá, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Aí ele diz o seguinte, irmãos, no versículo 24, por isso eu digo a vocês, que tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebestes, e assim será convosco. Irmão, quando eu recebo alguma coisa, se eu fui educado com mamãe, com papai, o que eu faço? Eu ouvi bem baixinho. Obrigado. Quando você, tanto que a gente ensina para as nossas crianças, quando alguém dá um presente para a Ana, a gente fala, qual é a palavra? E ela, obrigada. Né? A gente sempre fala, qual é a palavra? Obrigado. É tanto que o texto diz, não andeis ansiosos por coisa algumas. Por coisa alguma. O que eu tenho que fazer? Eu apresento a Deus, eu coloco diante de Deus, eu oro a Deus, eu peço a Ele em oração no nome de Jesus, e a Bíblia diz que qual é a minha atitude? Crer que já recebi. Se eu creio que eu já recebi, então eu faço o quê? Paulo lá em Filipenses 4, verso de número 7 diz, com ações de graças, Pai, obrigado, porque eu já recebi. Amém? Pai, obrigado, porque o que eu pedi, e entenda uma coisa, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esse centurião chega para Jesus e fala, Senhor, o meu criado está lá em casa, ele está assim, ele está desse jeito, ele está dessa maneira, e assim por diante. Muitas outras situações na vida de Jesus, as pessoas chegavam até Jesus, já chegavam com um pedido de fé. Qual é o pedido de fé? Senhor, por exemplo, Jairo. A Bíblia diz que Jairo chega até Jesus, ele o adora prostrando-se diante de Jesus e fala, Senhor, é o seguinte, a minha filha está lá em casa, está morta, mas se o Senhor for lá e impor a mão, ela vai viver. Amém? Tem muita gente que às vezes, inclusive, às vezes a gente pede para orar, e a oração é aquela oração, desculpa, irmão, a expressão, a oração da desgraça. Não é a oração da fé. É mais ou menos assim, Senhor, o meu marido, Senhor, ele vai morrer.
E vai mesmo. Oh, meu Deus do céu. Não, não é assim, querido. Senhor, meu marido está lá, está na cachaça, mas se o Senhor impor a mão sobre ele, ele vai viver. Né? Ele vai viver, entenda isso. A oração da fé é baseada na palavra, naquilo que Deus já fez em Jesus por nós. Quando eu e você conhecemos, quando nós nos inteiramos das Escrituras, aquilo que Jesus já fez por nós, nós oramos de acordo com a palavra. E quando nós oramos de acordo com a palavra, Deus, Ele garante, Ele é fiel, amém? Ele é fiel. É aquela ideia, aposte todas as suas fichas na palavra. Amém? Recebeu uma palavra de Deus? Então aposte tudo. Aposte sua vida. Aposte tudo, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Nós ouvimos domingo uma palavra que diz o seguinte: esse é o dever de que te encarrego, Timóteo. Combata o bom combate da fé. Como? Baseado nas profecias, as quais você foi objeto. Naquela época, irmão, eles não tinham o Novo Testamento escrito. Eles tinham as palavras dos apóstolos, eles tinham as palavras dos profetas, eles tinham o dom de profecia operando entre eles. Eles oravam, o Espírito Santo falava. Eles oravam, o Espírito Santo falava. Eles oravam, o Espírito Santo falava. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você tem um dever. Combata o bom combate da fé, firmado nas profecias, na palavra do Espírito ao qual você foi objeto, a qual você foi exposto. Então você e eu, como crentes verbianos, entenda uma coisa, querido: o verbo chegou em Anápolis. Há muitos anos eu desejava por um mover desse na cidade. Há muitos anos eu desejava, irmão, eu pensava, olha só, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Há muito tempo, quando eu li pela primeira vez o livro do Kenneth Reich, o nome de Jesus, no meu coração eu desejava ir lá para Tulsa, lá para Oklahoma, lá para os Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, veio até mim. Aleluia! Deus levantou um cidadão caminhoneiro, simples, foi para São Paulo, de São Paulo foi para o Nordeste, e a palavra para Paraíba, e a palavra que ele trouxe para lá, unção, veio até Anápolis. Eu não precisei sair daqui. Aleluia. E sabe o que é? Eu vou desfrutar de tudo. Amém? Está tudo bem? Eu estou empolgado, querido. Amém? Eu sou ousado. Eu sou eloquente no Espírito. Amém? A unção de Deus está sobre mim. Um baiano lá do Mansambão, lá de São Gabriel. Amém? Lá do Mansambão, lá de São Gabriel. É um menino que há poucos anos atrás vivia nas ruas, dormindo em caixa de geladeiras. Jesus alcançou, salvou e está aqui falando para você. Você, a palavra de Deus é verdadeira. Eu lembro que minha mãe ficou sabendo que eu fui preso. E ela chegou numa senhorazinha chamada irmã Cleusa. Cleusa, ore pelo meu filho, minha irmã. Ela usa a expressão minha irmã. E a irmã Cleusa levou meu nome para oração. Chegou até Papai do Céu. E entenda uma coisa, no dia 15 de agosto do ano de 1999, a irmã Cleusa estava num congresso da Assembleia de Deus, lá em Planaltina, e um pastor cheio do Espírito, movido no dom de profecia, da palavra de conhecimento, chegou para ela e disse: minha irmã, Deus está dizendo para mim e para você que Ele está alcançando aquela vida por quem você está orando. E foi a noite em que eu fui assaltar um crente, e o crente disse: o sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo, Satanás. Naquela noite eu não conseguia correr, não conseguia falar nada contra ele, muito menos agredi-lo. Naquela noite, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu tenho uma eterna gratidão a essa senhora, irmã Cleusa. Irmã Cleusa não sabe ler, a única coisa que ela consegue ler é a Bíblia.
É a única coisa que ela consegue. É mistério, não sei. Para mim é mistério. É unção de Deus, é espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade. O centurião, Jesus fala, eu vou lá curá-lo. E ele faz uma coisa que é interessante, eu queria que você frisasse essa palavra. Ele diz, Senhor, eu não sou digno. Eu entendo muito bem, irmão, que ele era um gentio. Então ele tinha esse sentimento de inferioridade que nós cristãos não devemos ter. Amém? Diga assim, eu sou justiça de Deus. Diga, o Senhor me justificou. Diga, quando ele olha para mim, ele olha para um justo. Quando ele olha para a minha cara, ele vê que eu tenho a cara de um justo. Amém? Quando Deus olha para a sua cara, irmão, ele vê que você tem a cara de um justo. Porque a Bíblia diz, você está em Cristo. Você está em Cristo. Quem se une a Jesus Cristo, torna-se um só espírito com Ele. Um só espírito com Ele. Então aquele homem, ele fala para Jesus, Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Então, mande só uma palavra. E o meu servo será curado. Esse é o tipo de fé que Deus quer que nós tenhamos. Um tipo de fé que não está baseado em experiências, um tipo de fé que não está baseado na verdade do conhecimento pelos sentidos. Entenda uma coisa, querido, existem dois tipos de verdade. Existe a verdade que é baseada pelo conhecimento natural, que é a verdade que vem por meio de experiência daquilo que se vê, daquilo que se apalpa, daquilo que se experimentou. Por exemplo, quando você vai no médico e você faz um exame, e aquele exame aponta que você tem isso. Isso é uma verdade. Só que existe a verdade, que é a verdade que vem por meio da revelação. A verdade por meio do conhecimento natural diz que você tem isso. A verdade do conhecimento da revelação da palavra diz que você é curado. Pronto. Entenda isso. Meu irmão, nós precisamos como igreja sairmos dessa cultura religiosa de basear a nossa fé somente naquilo que é conhecimento natural. O conhecimento da palavra diz que você e eu já fomos curados por meio das feridas de Jesus. É um fato, eu falei isso na oportunidade anterior a essa, que nós temos uma eterna, perfeita, completa e permanente redenção. Nós fomos redimidos da doença, nós fomos redimidos do câncer, nós fomos redimidos da diabetes, nós fomos redimidos da osteoporose, nós fomos redimidos de toda e qualquer enfermidade. O Senhor nos redimiu, amém? Ele é a nossa eterna redenção. Deus é bom, graças a Deus. Eu agradeço pela minha voz, amém? Nós fomos redimidos. A verdade do conhecimento dos sentidos diz uma coisa e a verdade de Deus, a palavra da revelação, diz outra. Nós precisamos decidir com quem nós vamos ficar, de que lado nós vamos ficar. Se nós vamos ficar do lado da palavra de Deus ou se nós vamos ficar do lado do conhecimento pelos sentidos. Entenda isso. O conhecimento que você tem do sentido, ele é um conhecimento mentiroso? Não. Mas ele tem uma fonte, que é os sentidos. E está limitado a isso. Está ali. Mas você tem a palavra de Deus. O centurião falou para Jesus, Senhor, não precisa o Senhor ir lá em casa, me mande somente com uma palavra, e o meu servo será curado. Aí ele diz, porque eu também, quando ele usa essa expressão, eu também, ele diz o seguinte, Senhor, assim como tu é autoridade, assim como tu és superior, eu também sou um homem, primeiro, sujeito à autoridade, ou seja, eu estou debaixo de autoridade, eu cumpro ordens, mas também eu estou
que basta só uma palavra do Senhor. E eu quero ousar nessa noite: basta só uma palavra da sua boca, firmado na palavra dele, para as coisas mudar na sua vida. Basta só uma palavra do Senhor. Basta só uma palavra do Senhor. Mas basta só uma palavra da sua boca. O que eu e você temos conversado? Você sabia que há muita vida de oração infrutífera? Não porque falta consagração, não porque falta sinceridade, mas porque falta vigilância naquilo que nós falamos. Há muita gente sincera, há muita gente devota a Deus, há muita gente que ama o Senhor de coração, que ora, que não tem preguiça para orar, que intercede, que ama as pessoas e intercede por elas. Há muita gente que ora e ora, às vezes muito mais do que eu e você, mas que suas vidas de oração são infrutíferas. Não há prazer, às vezes até oram por obrigação religiosa. Por quê? Porque em muitas situações as pessoas ignoram esse princípio valiosíssimo que é o princípio da confissão da palavra, da confissão daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala. Amém? Entenda isso, irmão. Você é curado. Essa questão de estar às vezes é um problema, porque às vezes, irmãos, as pessoas são atingidas por alguma dor, por alguma situação, e ela coloca aquele estar como ser. Você é curado. Às vezes você se encontra com dor, mas você é curado. A palavra é verdade. Esses dias, a Glauci é testemunha disso. Por descuido meu, por não zelar, por se exercitar mais, ou por alguma coisa que eu descuidei na questão de beber água, eu fui atingido nos rins e na coluna, que eu senti tanta dor, chega tanto, né? Que eu deitei e chorei. Aí graças a Deus eu tenho 2 leoas em casa. Na hora que eu deitei no caixão e chorei, veio a Glauci. Só que a Glauci é interessante, irmão. A Glauci, ela primeiro, quando vê uma situação, ela não ora em português. Ela já cai nos candinelas, impõe a mão, cai. Aí a Aninha viu ela fazendo, e a Aninha veio e põe a mão também. Pá! Jesus cura o dodói do papai. E eu falei assim, e na hora eu pensei, eu estava, rapaz, eu passei a semana toda lendo algo sobre fé, palavra, confessar a palavra, e na hora tá doendo muito, na hora eu vi as minhas leoas lá, e falei, epa, não é assim não, pus a mão aqui, a Glaucia, eu levantei de vez raivoso, que nem um baiano do sertão, e saí andando desse jeito. A palavra tem poder, doendo aqui, a palavra tem poder, eu sou curado pelas. Você não vai me vergonhar, em nome de Jesus, sai. E o que aconteceu? Saiu. Glória a Deus. Irmão, entenda uma coisa, você e eu somos raros. Por que eu estou insistindo com isso? Eu não sei, irmão. Eu só sei que há uma urgência em que nós, verbianos de Anápolis, tenhamos uma postura um pouco mais intensa em relação à cura divina, em relação à saúde. Por quê? Porque nós somos da fé. Amém? Nós somos da fé. Entenda uma coisa, irmão. Existem as manifestações dos dons de cura, existem as pessoas que põem a mão sobre você, e é bíblico, está na palavra, faz parte da nova aliança, é um direito seu, mas existe a operosidade da sua fé, porque lá em casa só tinha eu, minha filha e minha esposa, não tinha nenhum, tipo assim, TLOs lá, quer dizer, estava lá. E nós precisamos entender isso.
pensei que era a água do rio, assim. É o ar? É o ar, Oi. Pois bem. Se concentre aqui, querido. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Diga assim: eu creio com o coração e eu falo com a boca. E assim será. Eu creio. Fala, eu creio. Eu falo. E assim será. Amém, querido? Não demova, não saia disso. Para isso você precisa conhecer o que Deus fez por mim. O que Jesus fez por mim. Tem uma coisa, primeiro, querido: Ele te redimiu. Ele te redimiu do poder de Satanás, do império das trevas. Redimir é libertar. Ele te resgatou, Ele te tirou, Ele te arrancou. Você foi redimido. A Bíblia diz que eu e você, irmão, éramos por natureza filhos da ira. Independente se você era drogado, se você não era criminoso, ou se não era, independente. Eu era uma pessoa boazinha. A Bíblia diz que sem Jesus, sem crer em Jesus, sem receber Jesus, a Bíblia diz que você era um perdido, uma perdida, escravo do pecado. A Bíblia diz que éramos por natureza filhos da ira, não tínhamos Deus, estávamos sem esperança no mundo, estávamos desgarrados. Mas quando nós aceitamos Jesus e cremos em Jesus, Deus nos resgatou do império das trevas. E isso quer dizer o quê? Que você foi liberto, que você é livre. Você é livre do poder de Satanás. Satanás não tem mais nada a ver com a sua vida. Nada a ver com a sua vida. Então isso foi que Jesus, Deus, Ele te libertou, Ele te arrancou, Ele te tirou do poder de Satanás. E a Bíblia diz, irmão, que Ele fez de você uma nova criatura. Ele tirou a natureza de Satanás de dentro de você, o seu espírito que estava morto por causa dos seus delitos de pecado. Ele deu vida a esse espírito, Ele gerou de novo esse espírito, Ele colocou dentro de você a natureza dele, e você é uma nova criatura. Amém? Você é uma nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova pessoa, um novo espírito. Você não é mais o mesmo, você é uma nova criatura. Foi isso que Ele fez, e ao fazer isso, Ele te fez justiça de Deus. O que é isso, irmão? O que é uma coisa justa? Né? Uma coisa, quando está justa, ela está igual ao objeto em que ela está ajustada. A Bíblia diz que você está em Cristo, encaixado, unido. Você se tornou um só espírito com Cristo. Irmão, o conhecimento natural diz que não, mas a revelação da palavra diz que sim. Por isso que eu falei para você que há duas verdades: a verdade do conhecimento natural e a verdade das Escrituras. As Escrituras dizem que você é justiça de Deus, você é justo. O conhecimento natural, às vezes do que você vê em você, e às vezes do que você faz, diz que não. Mas a palavra de Deus diz que você é justo. Por isso que essa oração funciona. Você é justo. O que é isso, irmão? Para sintetizando, significa que você pode estar, primeiro, na presença de Deus, sem condenação, sem medo, sem inferioridade. Segundo, você pode se posicionar também diante do diabo, sem condenação, sem medo, sem inferioridade, com o queixo empinado. Sabe? Pronto. Um dia eu estava entregando um sopro para o meu irmão, eu já tinha lido o livro do Kenneth Hagin, no nome de rapaz desse, existe uma vida, Júlio César, antes do livro Kenneth Hagin. Que isso, pastor? Está exaltando? Não, palavra revelada, tá, irmão? Entenda isso. Kenneth Hagin foi um instrumento de Deus. A mensagem do livro quem deu foi o Espírito Santo. Escolheu ele se dedicou, o Espírito Santo. Eu louvo a Jesus, adoro a Jesus e honro o irmão Kenneth Hagin. Tá? A memória dele está com o Senhor. Entenda isso. Existe um antes e um depois. Um Júlio César tímido, um ex. Eu nunca gostei dessa história ex. Eu não sou ex, eu sou nova criatura. Um ex, não, eu sou nova criatura.
Amém? Ah não, mas a ciência diz que é um eterno dependente, só se for de Deus, tá? De Deus, porque aquele que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, querido, há uma situação que você precisa entender. Há o conhecimento dos sentidos, que é uma verdade, e há o conhecimento revelado. O conhecimento revelado diz que você é justo. É justo. O conhecimento revelado diz que não existe mais condenação para você. Ah, e o sentimento não importa. Fé não é sentimento. Fé é agir sobre a palavra. Amém? Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Não tem problema. Declare a palavra a si mesmo. Ah, mas eu vejo. Não importa o que você vê. Declare a palavra. Fale o que você quer ver. Amém? Fale o que você quer ver. Senhor, mande só com uma palavra. Porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo para o meu servo vá, e ele vai. Eu digo para o soldado faz isso, e ele faz. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, se tu falar, a tua serva, a doença que está atingindo o meu criado, ela vai te obedecer. Amém? Jesus disse o seguinte: em verdade eu digo a vocês, que tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. No original está: tudo que você disser, demandar, ordenar em meu nome, isso farei. Nós não ordenamos a Jesus, nós ordenamos a circunstância, a doença, a tribulação, a ação maligna que está causando desconforto, causando perturbação. Você fala em nome de Jesus, sai, vai sair. Como eu disse, eu estava junto com meu irmão, entregando sopa, evangelizando nas ruas, morador de rua de madrugada. Nós paramos para orar por um rapaz, um morador de rua, e ele ficou endemoniado. Meu irmão recém-convertido, o demônio tentou envergonhar o meu irmão, e eu cheguei, você sabe como é que é, irmão que ama irmão, chega junto. Aí eu cheguei junto. Você sabe que o cão é sem vergonha, né? Ele, você sabe quem eu sou? Eu não quero nem saber. Aí meu irmão atrevido foi perguntou: quem é tu? Eu sou fulano de tal. Pois é, eu sou Júlio César. Agora sai dele em nome de Jesus. Meu irmão olhou assim e ficou: Kenneth Reis. Aí lê. Né? Leia. Quem é que já leu o livro do Kenneth Reis em nome de Jesus? Quem ainda não leu, querido, invista. Invista. Eu comprei uma agora, foi 30 e... saiu na promoção que eu comprei vários outros. Saiu por menos de R$30. Frete grátis. Compras acima de R$100 no Verbo Shopping. Propaganda gratuita. Tá bom? Eles mandaram para mim um brinde, coisa boa, bom demais. Irmão, é muito bom, eles respondem rápido. Você paga e eles mandam rápido. Diz que vai chegar daqui a 5 dias, chega em 3. Diz que vai chegar 10, chega em 7. Dependendo da situação que você fala, que vai querer o frete. Né? Então, querido, entenda isso. Quando você adquire conhecimento do que Deus fez por você, de quem você é nova criatura, você é justiça de Deus. Entenda isso. A Bíblia Sagrada fala, irmão, que Jesus já levou sobre ele as suas dores, as suas doenças e as suas enfermidades. Ele tomou sobre ele, né? O castigo que ele trouxe a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele você foi sarado, você foi curado. Pastor, mas é loucura, meu irmão. A palavra da pregação é loucura para os que se perdem. Para mim, para você, não. Para nós salvos é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. E quando você diz, você fala, você ministra na sua vida, assim acontece. Amém. Assim acontece. Amém. Lembra quando eu trouxe o meu irmão para Anápolis? O meu irmão fumava maconha. Eu falo do meu irmão porque ele sabe, sempre quando ele vai testemunhar, ele conta a minha história, e sempre quando eu vou testemunhar, eu conto dele. Bom, o Léo chegou em Anápolis, doidão, com as bilas, com os olhos vermelhos, daquele jeito. E eu ia para a igreja, o meu irmão saía para a quebrada. Eu voltava da igreja, o meu irmão voltava da quebrada. Eu voltava alegre, feliz, cheio de fé. O meu irmão estava rindo
mais fedido do que o cão. Não, quase. E para acabar de acertar, ainda deram um lençol e uma fronha para ele do Botafogo. Aí ele deitava naquele lençol preto com estrela branca, ou era branco com estrela preta, não lembro bem. Na hora que ele deitava, que caía naquele sono profundo, porque estava topado, eu pus as mãos sobre ele, já tinha lido o Kenneth Hagin em nome de Jesus. E em nome de Jesus, espírito de vício, sai da vida do meu irmão. Sai da vida do meu irmão. Sai da vida do meu irmão. Entenda uma coisa, irmão. Nós temos autoridade sobre o espírito que está atuando sobre a vida de alguém. Nós não temos autoridade sobre a vontade dela, tá? Então a vontade do meu irmão, no momento, era o quê? Continuar a vida que ele estava. Mas na medida que a gente ia quebrando o poder de influência daquele maligno que estava agindo na vida dele, Deus alcançou a vida do meu irmão. Amém? Amém? Inclusive, eu quero deixar uma palhinha aqui para o verbo no lar. O meu irmão foi alcançado numa reunião de lar. Grupo de homens se reuniram para pregar o evangelho, para orar e para comer o pão, queijo e etc. E o meu irmão se converteu numa dessas reuniões. Aceitou Jesus? Ah, não, a pessoa aceitou Jesus. Como que não? A pessoa aceitou. Não, aceitar Jesus é tudo, irmão. É das trevas para a luz. É do inferno para o céu. É da vida, é da morte para a vida. Aceitar Jesus é tudo. É tudo. É tudo na nossa vida. Aceitar Jesus é a primeira confissão que você faz. Com a boca você acredita, com o coração você acredita que Jesus que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a boca você confessa que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Com o coração eu creio para a justiça. Com a boca eu confesso para a salvação. Amém. Então isso é a situação. E a Bíblia diz que Jesus se admirou da fé daquele homem e falou: olha, eu nunca vi fé igual, até mesmo um pouco de fé. Fé como essa. Começa o quê? Crer somente no que Ele disse. Eu ajo sobre a palavra. Você recebeu uma palavra de Deus? Age sobre ela aqui. Aposte todas as suas fichas nela. Por quê? Porque Deus garante. Amém. Deus não vai te desamparar. Amém. Deus amém. Não vai te deixar só. E eu quero ousar em nome de Jesus dizer isso. Deus não vai te deixar só. Por quê? E uma coisa no meu coração, eu quero encerrar com isso. Segundo Crônicas 20:20, que está escrito lá, quem lembra? Ouça, pois, ó Judá, e você, rei fulano de tal, creia no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros. Creres também em seus profetas, e prosperarei. Por isso que é importante você conhecer a palavra, porque quando uma palavra profética for liberada daqui do púlpito, pega ela. Amém. Pega ela em nome de Jesus. Pega ela. Eu lembro que eu liberei uma palavra que eu nem sabia disso sobre a vida de uma pessoa. A pessoa pegou e comprou um carro. Uai. Pega ela, querido, em nome de Jesus. Ardeu em seu coração, falou com você, está de acordo com as Escrituras, pega ela. Amém? Pega ela, porque quando você crê em Deus, você está seguro. Mas quando você crê nos profetas de Deus, você prospera. Segundo Crônicas 20:20. Crê no Senhor vosso Deus e estará seguro. Creres também em seus profetas e prosperarei. Nas palavras proféticas que saem daqui, eu recebi algumas bem ali naquele campo. Por isso que eu declaro todo dia: eu sou um operador de milagres. Em mim opera dons de cura, dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria, dom de operação de milagres, dom de fé. Eu sou eloquente, eu sou ousado, eu sou eloquente no Espírito. Não me acovarde, não tenho medo. Falo com ousadia. Amém. Amém. Porque Ele é comigo. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero orar por você e com você nessa noite. Amém. Você está precisando de cura? O Senhor quer e o Senhor pode.
Ele quer e Ele pode. Ele quer e Ele pode. E Ele quer quando? Agora. Por suas feridas você já foi curado. Espírito de câncer, em nome de Jesus, saia. Dor de coluna, problema nos ossos, diabetes, saia, no nome de Jesus. No nome de Jesus. O poder de Deus está no nosso meio para curar. O poder de Jesus está no nosso meio para curar. Portanto, em nome de Jesus, toda e qualquer fraqueza, anomalia no sangue, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo problema de caráter emocional, de caráter psicológico, saia em nome de Jesus.